para dizer o que se sente num mundo como esse. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e absurdas, ou até mesmo ridículas, porque deve ser difícil relatar. Então, às vezes pode parecer realmente ridículo ele contar o que passa ali, o que sentiu. Os espíritos inferiores se aproveitam frequentemente dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe reprimi-la, para dominar o estático, e se fazem passar aos seus olhos com aparências que o prendam às ideias e preconceitos que tem quando acordado. Então, os maliciosos, aqueles que realmente desejam prejudicar, quando esse estático aí está fragilizado até por essas sensações, e se aproveitam então desse estado sensível para ali torná-lo ainda mais, às vezes, ridículo, ou então não se fazer entender do que ele possa relatar ou trazer como experiência dessa situação de êxtase. Isso representa uma dificuldade e um perigo, mas nem todos são assim. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão, sempre a razão, Buscar sempre conhecer, todo conhecimento que estiver ao nosso alcance, que nós saibamos armazenar, trazer para nós. Por quê? São momentos como esse, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente lê, sempre é necessário que nós tenhamos aí essa peneira, essa balança da razão, para ver até onde nós podemos então levar aquilo como uma verdade. Agora nós vamos passar aqui para a dupla vista. Deu? Então me avisaram aqui que a dupla vista fica para o próximo sábado. Uma boa tarde a todos e obrigada. E agora nós chamamos então a nossa irmã Heloísa e falar então o estudo do Evangelho. Boa tarde, meus irmãos. Que o amor de Jesus nos envolva e que a espiritualidade benfeitora nos auxilie na continuidade desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Kardec, ele, quando vai dispor esses capítulos no Evangelho, é interessante nós observarmos qual foi o capítulo anterior que ele colocou. E o capítulo 4, ele vem nos falar da reencarnação. Ninguém chegará ao reino dos céus se não nascer de novo. Então, ele aborda ali o diálogo entre Jesus e Nicodemos, nos explicando a necessidade da reencarnação, para logo depois vir trazer o Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, são trechos que estão no Sermão do Monte, que foi uma passagem, um ensinamento ditado por Jesus, que é muito profundo e que traz uma grandeza moral imensa. Essa grandeza moral é tão grande que até Gandhi, líder indiano, Mahatma Gandhi, ao fazer o estudo sobre várias religiões, quando ele leu o Sermão da Montanha, ele se sentiu tocado e disse que se todas as escritas sobre todos os textos religiosos se perdessem, mas que se o Sermão do Monte se salvasse, nada estaria perdido. E por que ele fala isso? Porque as bem-aventuranças, elas vêm nos trazer todas as diretrizes morais que vão nos levar à felicidade, mas não a felicidade desse mundo, a felicidade da vida futura. Bem-aventurados quer dizer felizes são. E quando a gente lê esse título, Bem-aventurados os aflitos, à primeira vista pode nos soar um pouco estranho, Felizes aqueles que estão em aflição, os que choram.
Mas quando a gente começa a perceber pela ótica da doutrina espírita, pelas explicações que os espíritos superiores nos dão, nós vamos compreender o quão lógico e o quão racional é essa justiça divina. Eu vou fazer a leitura tanto do trecho do Evangelho de Mateus como do Evangelho de Lucas, para que a gente possa continuar essa explanação, porque ela é muito profunda, para que nenhuma palavra se perca. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, o que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Se nós olharmos a justiça pela ótica material, ela não nos parecia lógica. Como será que é possível? Vamos tomar um exemplo de crianças que nascem. Todos os dias nós sabemos que pessoas nascem, que espíritos encarnam na Terra. Se nós olhássemos pela ótica material, teria justiça entre uma criança que é ali amada, vinda de uma gestação desejada, onde a mãe faz um pré-natal de qualidade, passando por médicos, que vão auxiliar durante todo aquele processo, e ela nasce em um lar estruturado, com estrutura emocional, com estrutura física, para poder crescer e desenvolver. Teria lógica essa justiça se nós comparássemos a uma outra criança que nascesse em situação extremamente precária, cuja mãe mal tivesse ali condições de se alimentar, que não tivesse nenhuma condição de dar uma sequência direcionada àquele pré-natal, com auxílio de um médico capacitado, enfim, que aquela gestação se desse de uma forma precária e ele nascesse em um ambiente totalmente desestruturado, tanto em aspectos físicos como emocionais. Nós conseguiríamos ver justiça nisso? Pela ótica material, não. Nós não conseguiríamos entender isso. Da mesma forma, crianças que nascem com anencefalia, com hidrocefalia, crianças que nascem e vivem poucos minutos, ou que são tomadas por doenças gravíssimas e passam ali pelo estágio da infância em sofrimento. Haveria lógica nisso? Um ser recém-nascido passando por tantas dificuldades e por tantas provações? A ótica material ela não consegue nos explicar isso. Mas quando nós, pelo olhar da doutrina espírita, compreendendo que nós somos espíritos imortais, criados todos iguais, simples e ignorantes, em nome de um amor tão profundo que nós não conseguimos mensurar, que é o amor de Deus, todos dotados da qualificação para chegar à condição de espírito puro, e só vai depender de nós, da nossa força de vontade, nós chegarmos lá, nós vamos conseguir perceber o que nós estamos fazendo aqui encarnados. Quando a gente entende a necessidade da reencarnação, nós vamos entender que essa passagem temporária pela matéria, ela vai nos fortalecer. O que nós fazemos no mundo de expiação e provas? No mundo de expiação e provas, nós arrependemos, expiamos as nossas faltas, de certa forma, reparamos os nossos erros, os nossos débitos com a lei de Deus e damos prosseguimento à nossa jornada evolutiva. Então, ao passo que nós compreendemos o que nós estamos fazendo aqui, essa justiça de Deus ela vai ficando cada vez mais clara para nós. E quando nós estudamos Deus e os seus atributos, lá na obra A Gênese, de Allan Kardec, nós vamos perceber que Deus é o quê? A causa primária de todas as coisas. Ele é a potência máxima do amor. Ele é todo o amor, todo o poder e toda a bondade. As suas leis são perfeitas, assim como Ele.
E assim a sua lei de justiça, ela é perfeita. Mas nós devemos lembrar que a sua lei de justiça, ela não anda sozinha. Ela é uma lei de justiça, mas também é uma lei de amor e de caridade. E tudo que nos acontece, todas as adversidades, ela nos acontece por uma razão, pelo nosso livre-arbítrio. Nós, na condição de espíritos, temos a capacidade de escolher o que nós queremos para a nossa existência. Deus nos dota de livre-arbítrio. Nós escolhemos qual caminho nós desejamos seguir, se é o caminho do bem ou se é o caminho do mal. E todas as nossas atitudes terão consequência. Todo bem que nós fizermos terá uma consequência boa, mas também todo o mal que nós fizermos nos trará consequências a respeito disso. E a partir do momento que a gente entende essa lei de causa e efeito, a justiça de Deus, ela fica muito clara, porque nada nos acontece por acaso, meus irmãos, absolutamente nada. Em um mundo de expiações e provas, todos vamos passar por situações de adversidade, a não ser espíritos que estejam aqui em missão, mas a grande maioria de nós vamos passar sim por situações difíceis. E essas situações estão na medida exata que nós precisamos para evoluir. Quando nós nos voltamos lá à questão 258 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores vão nos dizer que ao encarnarmos, se nós tivermos condição, nós iremos auxiliar nas escolhas da natureza das nossas provas. Então, antes de encarnar na matéria, nós temos consciência do que precisamos passar para progredir e evoluir. Todos nós encarnamos com missões. Nós viemos para a Terra para poder burilar o nosso espírito, como muito bem dito no começo da nossa mensagem indicada pelo Denner, pela leitura que nós fizemos. Todos nós viemos com uma programação a ser cumprida. Claro que os pormenores, eles não são preditos. Nós temos o nosso livre-arbítrio e aqui nós vamos tomando as nossas escolhas e as coisas vão fluindo à medida que nós escolhemos. Mas a natureza das nossas provas, a disposição que elas vêm exatamente da maneira que nós precisamos para evoluir como seres humanos. Então, ao passar por uma situação de adversidade, nós não temos mais que blasfemar contra Deus. Nós não temos muitas vezes que reclamar daquela situação, ficar irados. Nós temos que olhar para aquela dor, para aquela adversidade de uma forma diferente. Bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos que entendem que essas adversidades nos possibilitam evoluir. Elas são as consequências dos nossos atos. E se nós tivermos fé, se nós tivermos confiança em Deus, de que nós iremos passar por aquele momento, que nós iremos passar por aquela tribulação, nós iremos passar por aquela prova, por aquela expiação com auxílio. Porque Deus jamais nos abandona. Essa lei de causa e efeito, essa lei de justiça, ela não é punitiva. E o Espiritismo deixa isso muito claro para nós. Ela é educativa. À medida que nós erramos e nós aprendemos com os nossos erros, nós dificilmente iremos cometer aquilo novamente. Nós vamos aprender com a experiência. Nós temos a condição de escolher aprender pelo amor ou aprender pela dor. Mas muitas vezes, qual que é a nossa escolha? Pelo erro, pela dor. E Deus é tão misericordioso, Ele é tão bondoso e Ele é tão justo, que se nós falharmos nas nossas provas e nas nossas expiações, Ele nos permite retornar ao mundo material e expiarmos quantas vezes for necessário, até alcançarmos a perfeição. O Pai, Ele sempre irá nos estender uma mão amiga, uma mão fraterna, a nos auxiliar nesses momentos de dificuldade. A dor, ela é uma professora, e ela é uma professora muito criteriosa, porque ela nos dá a possibilidade de ressignificar aquele acontecimento na nossa vida. Quando nós passamos por uma adversidade, que nós possamos sempre lembrar dessa passagem que Jesus nos fala de bem-aventurados os aflitos, para que nós possamos olhar para aquela situação e falar: o que você tem a me ensinar? O que eu posso tirar de proveito diante disso para me tornar um ser humano melhor?
E a partir do momento que a gente ressignifica essa dor, que a gente passa de uma forma resignada por ela, além de nos auxiliarmos, nós temos a condição de auxiliar todos aqueles que estão à nossa volta. Primeiro, pelo nosso exemplo, ao passarmos por situações difíceis de forma paciente, resiliente e resignada. E segundo, pelo simples fato de vencer as nossas inferioridades. Então, nós temos oportunidade de sermos caridosos conosco e com o outro diante dessas adversidades. Existe uma passagem que é muito interessante, que está no livro O Céu e o Inferno. Na segunda parte, em que lá Kardec coleciona relatos de vários espíritos em várias condições evolutivas. E no Céu e Inferno, nós temos um relato das expiações terrestres. O relato se chama Marcel, o menino do quarto número 4. E ele retrata exatamente isso que nós viemos abordar hoje, a justiça das aflições. Marcel era um menino que tinha por volta de 8, 10 anos e ele sofria de uma moléstia muito grave. Seu corpo era todo deformado, tinha ali muitas feridas no seu corpo porque ele ficava só na cama e ele sentia muita dor. Era uma doença que lhe causava uma dor física muito grande. E ali o médico que cuidava dele, se ficou conduído com a situação do menino, vendo que os pais quase não visitavam, ele então tirava boa parte do seu tempo para passar ali com o Marcel. Ele gostava muito de conversar com aquele menino porque ele notava naquela criança uma inteligência e uma moralidade muito acima da sua idade, da sua pequena idade cronológica, vamos dizer assim. Era um espírito que já estava em um patamar de evolução um pouquinho mais elevado. E ali, durante aquelas conversas, um dia que o médico lia para ele, ele muito discretamente fala para o médico: doutor, o senhor pode me arrumar mais algumas daquelas pílulas que me deu em um dia anterior? Porque quando eu tomo aquele remédio, eu durmo e eu não faço tanto barulho. Porque em virtude de toda a dor que ele sentia, ele gemia muito, ele gritava muito e aquilo o deixava extremamente incomodado. Porque na cabecinha daquela criança, ele estaria incomodando os enfermos que estavam nos leitos ao lado. Então ele pediu para o médico o remédio para que ele pudesse dormir e não incomodar os outros enfermos. E aí o médico parou, pensou, diante da pertinência daquele pedido, falou: tudo bem. Mas essa fala dele marcou muito por conta do pensar no próximo, não pensar em si. Apesar de estar passando por uma situação muito difícil, uma situação muito dolorosa, ele não queria incomodar as demais pessoas. O menino então desencarna. E no ano de 1863, ele é evocado na Sociedade de Estudos de Paris. E ele dá a seguinte comunicação. Ele começa dizendo que foi levado até ali por meio de um dos benfeitores que auxiliava a Sociedade de Paris, de Estudos Parisienses, e é o espírito de Santo Agostinho que o leva até ali. E ele começa seu relato dizendo que o sofrimento terrestre nos dá coragem para resignar. Essa passagem transitória na matéria nos dá coragem para experimentar uma felicidade que nós ainda não temos capacidade de compreender nesse plano. E ele afirma que não há dor que nós não possamos suportar quando confiamos em Deus. Então, quando nós temos essa fé robusta, essa fé raciocinada, essa fé verdadeira, qualquer situação que nos chega, nós passamos nela de uma forma diferente. Nós temos essa resignação dentro do nosso coração, porque nós temos a confiança de que tudo está acontecendo como deve para o nosso melhoramento. E ele fala que ele não tem condição ainda de dar esclarecimentos. Ele não é um espírito que se encontra em um estágio evolutivo a ponto de dar esclarecimentos morais, mas que, pela sua experiência, ele estava ali para poder falar sobre a coragem e a resignação. Que o seu papel, que a sua missão, a missão que Deus havia designado a ele era essa, a de auxiliar as pessoas que estavam em sofrimento para encorajá-las, para que elas tivessem força e resignação durante as suas provas. Quando ele finaliza a sua comunicação, o espírito de Santo Agostinho vem então tecer alguns comentários a respeito da história do menino Marcel. E ele fala
que Marcel não sofria uma expiação direta, que ele, em uma outra existência, havia sido belo, jovem e rico, e com isso ele foi muito orgulhoso. E o seu orgulho feriam as pessoas que estavam na sua volta. E por conta disso, em uma outra existência, ele passou pela mesma moléstia, desde a infância até a velhice. Mas seu espírito ainda não estava totalmente burilado. Ele pede, então, para que lhe fosse dada uma nova experiência na matéria, para que ele pudesse finalizar esse processo de burilamento. E ele vem, então, nessa encarnação como Marcel. Ele é acometido dessa doença por volta dos 4 anos e ele vive até os 8. Então é uma existência breve, mas que ele sofre muitas dores físicas, burila o seu espírito e deixa um ensinamento de grande valia com a sua resignação, com a forma com que ele lida com aquela situação. Então, meus irmãos, que nós possamos, desde já, entendermos a natureza das nossas aflições, compreendermos que a dor e o sofrimento, ela não tem que ser encarada como algo extremamente negativo. É claro que ninguém gosta de passar por uma situação difícil, mas que nós possamos ter esse olhar amoroso a essa oportunidade que Deus nos dá de espiarmos, de arrependermos, espiarmos e repararmos os nossos erros. Que nós possamos, a cada dia, diante da nossa existência, olhar para ela com muita gratidão, independente da situação que nós estivermos passando. Que nós tenhamos a certeza que nunca estaremos sós, que Deus sempre estará ao nosso lado, que a sua lei é de justiça, mas que ela também é de amor e caridade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Virgínia. Muito obrigado, Heloísa, pelos ensinamentos trazidos na tarde de hoje. Meus irmãos, antes de caminharmos para o encerramento da nossa reunião, tem um recado. Ontem nós realizamos a pizza do bem na nossa casa. Então, aqueles irmãos que tiverem interesse em condições de adquirir, ao final da reunião nós estamos à disposição para entregar. Lembrando que essa pizza tem por objetivo arrecadar os fundos necessários para a manutenção da nossa casa e também as atividades assistenciais realizadas aqui. Então, o valor é R$40, aceitamos o pagamento por Pix e aqueles que tiverem interesse, nós estamos à disposição para atendê-los. Então, agradecidos por mais essa oportunidade, pela assistência espiritual que se fez presente nessa reunião, nós encerramos a reunião da tarde de hoje. Vamos agora à nossa prece final, a fluidificação das águas e o passe coletivo. Convidamos os nossos irmãos médios passistas para se posicionarem à lateral do salão e a Fabiana fará a nossa prece final de encerramento. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana e que até a próxima oportunidade. Um excelente retorno aos seus lares. Amado Mestre Jesus, nos envolva nesse instante, nos fazendo sentir o Teu amor, a Tua luz, asserenando os nossos medos, angústias, insuflando em nossos corações a fé e a coragem que nos trazem, sobretudo, a certeza do amor divino e de que somos todos nós destinados a esse reino dos céus de amor e de felicidade. Senhor Jesus, magnetiza estas armas, transformando cada uma delas na medicação necessária às nossas almas, aos nossos corpos. E nesse instante de trabalho do paz, com a oração que nos ensinastes, vamos todos nós elevar ao alto
o nosso sentimento e também a nossa rogativa, não só pelas nossas dores, mas por todas as dores que nesse instante estão disseminadas no nosso planeta Terra. Que a regeneração que deve acontecer em nossos corações possa ser cada vez mais compreendida, buscada e vivenciada. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Esteja, Mestre, a iluminar os nossos caminhos, os nossos passos. Que esta semana seja uma semana abençoada na vida de todos nós e que possamos retornar aos nossos lares, ou se lá estivermos, que o Senhor permaneça conosco. Assim seja.